ser natural vai te levar ao fracasso. Você pode sair da média. Você pode ser extraordinário. Você pode ser antinatural. Aula 8. A narrativa e o trauma. Olá, seja bem-vindo à nossa aula aqui sobre a escrita, então, num ponto de vista mais pessoal. A gente falou sobre a escrita na outra aula, né, como uma ferramenta de investigação, armazenamento, processamento de informações, como uma ferramenta, quase que como um auxiliar do teu cérebro, né, para várias questões. E hoje a gente quer falar aqui sobre uma escrita um pouco mais pessoal e um pouco mais relacionada com o teu self, com o teu autoconhecimento, com os teus processos internos, emocionais. Então eu vou falar aqui hoje sobre a escrita expressiva. O que é a escrita expressiva? É uma escrita que visa integrar processos, né, sensoriais, afetivos, tornar esses processos unos, tornar alguns processos que estão isolados no teu cérebro devido a experiências traumáticas ou experiências muito difíceis em coisas mais unas, em experiências mais coesas, em narrativa. Então eu quero falar primeiramente para vocês quem é que foi que desenvolveu essa escrita e de onde que ela veio, né? A escrita expressiva é um campo de estudo do James Pannenbecker. O James Pannenbecker é um psicólogo social. Então é bem interessante a história de como que ele desenvolveu isso, porque como sendo um psicólogo social, ele trabalha na Universidade do Texas, em Austin. É interessante como um psicólogo social conseguiu entrar dentro de um campo que não é um campo dele de uma forma tão avassaladora como esse cara, o James Pannenbecker. Ele estava estudando para escrever um livro que inclusive ele lançou, que ele estava estudando sintomas físicos. Ele estava estudando a somatização, na verdade, né? Quando a gente fala em somatização, nós da psicologia falamos o quê? Que são experiências emocionais transformadas em sintomas físicos, né? Então, por exemplo, dor no joelho, dor nas costas, dor de cabeça, né? São somatizações, ou seja, são transformações de dor, né, física, de sintoma físico, daquilo que era emocional. E o James Pannenbecker estava estudando isso. Então ele estava sem treino nenhum em psicologia clínica, o que tornava ele, de certa forma, muito propenso a enxergar coisas interessantes sem viés, né, porque ele entrou num campo sem o vício, né, de olhar certas coisas de um determinado frame que faz parte do treinamento. Então muitas vezes você passa por algum treinamento de algum tipo e você é treinado a ver a realidade sempre da mesma forma. E o James Pannenbecker, ele entrou e ele estava estudando o que faz com que as pessoas somatizem no corpo dores e sintomas. E aí, em 1986... o que aconteceu? Ele começou a fazer um questionário com mais ou menos 800 pessoas e ele perguntava várias coisas nesse questionário, né? E uma dessas questões do questionário era a seguinte: você teve alguma experiência de abuso ou negligência, algo que você tenha sofrido? E as pessoas respondiam esse questionário escrito. E ele começou a notar que, primeira coisa, existia uma relação entre as pessoas que respondiam sim, né? Sofria algum tipo de abuso, e os sintomas físicos, né? Isso é uma coisa quase que óbvia por si só. Mas essas pessoas que tinham abuso físico, eles tinham 50% mais esses sintomas somáticos, né? Tinham 50% mais esses sintomas que o James Pannenbecker estava estudando.
Mas a coisa mais interessante desse estudo é que ele perguntava para as pessoas, para elas descreverem essas experiências, né? E essas experiências não eram só experiências de abuso, mas também eram experiências que estavam em segredo. Então esse é um elemento bem importante que eu quero que você guarde aqui nessa aula. Essas experiências que o James Pannenbecker catava nas pessoas, né? E quando ele chegava num ponto que era de mais delicadeza, ele tentava investigar, ele começou a notar que não era só o abuso em si que era a coisa mais... o componente que predizia mais sintoma físico não era o abuso. Então vamos pensar aqui. Você tem o abuso e você tem o sintoma físico, né? E você tem uma pessoa que não tem o sintoma físico. Sem sintoma físico. Aqui seria com sintoma físico, né? A pessoa que tem o sintoma físico tem algum elemento a mais do que a pessoa que não tem mais sintomas físicos, né? E ele começou a ver que existia um elemento aqui, né? Algumas pessoas falavam dos seus abusos, falavam das suas experiências traumáticas e não tinham muito sintoma físico, né? Então, por quê? Por que algumas pessoas relataram ali na parte escrita que haviam sofrido certas privações, né, certos tipos de experiências profundamente dolorosas, emocionais e marcantes, e lidavam bem? Então, o que era esse elemento? Então, ele começou a perceber que o elemento que faltava era a publicização do fato. Então, o que ele começou a perceber? As pessoas que tinham experiências, que mantinham essas experiências em segredo, tinham mais sintoma físico. Então, ele começou a pensar, bom, será que é o fato de você publicizar, que é uma questão que melhora? O que é que melhora, de fato, né? Então, ele começou uma caçada. Ele começou uma caçada atrás de psicólogos clínicos, atrás de terapeutas, atrás de escolas terapêuticas, atrás de livros, atrás de estudos, e começou a tentar investigar esse assunto. As pessoas desse estudo, uma coisa que eu não mencionei antes, talvez que seja importante, as pessoas que participaram desse estudo, elas eram divididas, né, de forma aleatória entre dois grupos, o grupo A e o grupo B. Vamos dizer que no grupo A você vai ter que escrever sobre árvores, cachorros, flores. E aqui você tem que escrever sobre experiências emocionalmente marcantes, né, coisas intensas ou traumas, né? Então, dessas pessoas aqui, você subdivide mais dois grupos. Aqueles que tinham mais segredo, né, nessas experiências, e os que tinham menos segredo, digamos, né? E então, assim, esses aqui tinham mais sintoma. Então, ele começou a querer descobrir por quê, né? Será que é o fato de falar sobre? Será que é o fato de falar que cura, né? Tem toda a questão da cura pela fala, né, da psicanálise, que foi inclusive, a psicanálise foi inclusive a inauguração da psicoterapia, né? Freud inventou a psicoterapia porque antes de Freud não existia essa história de sentar e ouvir o paciente. Então Freud tem um grande mérito nisso, apesar de várias ideias dele serem ideias hoje em dia consideradas muitas ideias erradas, muitas ideias ele conseguiu acertar, mas ele tem esse mérito. E ele viu que também o que acontecia nesse grupo aqui, às vezes quando você pedia para a pessoa falar de flor, ela colocava uma experiência traumática aqui. Olha que interessante. Pedia para a pessoa falar de cachorro, ela colocava aqui uma experiência traumática também. Ela associava cachorro, uma vez um cachorro da minha tia, que a minha tia que me abusou, sei lá o que, né? Então, até se você solicitava que as pessoas falassem sobre temas aleatórios, às vezes fazia com que as pessoas escrevessem sobre traumas. Então, basicamente, o que é a escrita expressiva, né? É você expressar emoções e pensamentos profundos. E por que é interessante você expressar
pensamentos e emoções profundas. Porque quando você está na mente, eu sempre falo isso, eu vou cansar de falar isso e vou repetir de novo e de novo. Quando você está dentro da mente, você não tem organização, você não tem foco, você não tem linearidade. Quando você está fora, né? Quando você está fora, todo aquele bolo de pensamentos se torna uma coisa linear, né? Então você organiza, você sistematiza, você integra. Então dentro da mente as experiências estão aqui, ó. As experiências traumáticas, a gente vai trabalhar isso na próxima aula. As experiências traumáticas são gravadas no cérebro de forma assim, fragmentada. Quando você passa elas para cá, você tem o seguinte, ó. Você tem um encadeamento de acontecimentos, né, que tem isso aqui a gente chama de narrativa, né? A narrativa dos fatos. É diferente você ter uma memória traumática, que aqui tem muito mais a ver com a amígdala, não a amígdala da garganta, né? A amígdala do cérebro. As amígdalas do cérebro são duas, que são responsáveis por respostas de medo, né? E aqui tem muito mais a ver com o córtex, né? E com o hipocampo, que é a área responsável pelas memórias declarativas, né? Então aqui você torna as coisas mais declarativas, aqui as coisas ficam mais implícitas, né? Ficam mais emocionais, mais viscerais, e não existe essa organização. Então a escrita expressiva é você sentar e fazer esse encadeamento dessas experiências, fazer essa narrativa aqui, construir essa narrativa, encadear as tuas experiências emocionais profundas em uma narrativa que faça sentido. Resumindo, o que a gente sempre fala aqui? Transcender o teu sofrimento. O que seria isso? Tornar esse sofrimento narrável. Falar sobre esse sofrimento. Conseguir explicar esse sofrimento. Conseguir justificar esse sofrimento, né? Aqui, no campo da narrativa, você consegue ter um olhar sobre esse sofrimento que é um olhar que consegue capturar ele. Aqui, o teu olhar está sempre perdido. O teu olhar não sabe para aonde ele observa, né? Aqui tem o som, aqui tem o olfato, aqui tem a visão, aqui tem as experiências do toque, né? Então, assim, traumas dissociam, né? Experiências fortíssimas dissociam as nossas percepções. E além disso, se você não dissociar, você pode não conseguir falar sobre, você pode não conseguir entender, você pode não conseguir declarar aquela memória, você pode não conseguir dar sentido a ela, né? Então aqui não tem sentido, aqui tem, né? Então a escrita expressiva também é você dar sentido ao teu sofrimento, de certa forma, também faz parte de um hábito absurdamente antinatural, porque o natural é o quê? Os répteis ficam lá num canto quietos, né? Por isso que o cérebro reptiliano, a gente vai ver isso na outra aula também. Quando você está operando no cérebro reptiliano, né, que existem 3 camadas ali do cérebro, que é uma metáfora, né, pelo Paul MacLean que inventou essa metáfora para tentar explicar a operação do cérebro, né? Quando você está operando pelo nível mais baixo, digamos assim, que é o cérebro reptiliano, que controla vísceras, esse tipo de coisa, você não está no nível social, né? Se você vai ver os répteis, eles não ficam muito abraçados, né? Se você vai num zoológico, numa floresta, alguma coisa do tipo que você consegue ver animais, você vai ver os répteis bem afastados um do outro e os mamíferos em geral brincando, né? Pega cachorrinho, por exemplo. A gente tem um cachorrinho aqui de 50 dias. Em 2 dias ele já se acostumou com a gente e já começou a querer brincar com a gente. O mamífero tem isso. Então, você operando nessa camada lá de cima, né, que é a camada que a gente está sociável, os mamíferos estão sociáveis nessa camada, é a camada onde a gente está com o nosso sistema de luta e fuga desativado, né? Então essa é a camada onde a gente deveria viver a maior parte da nossa vida. As pessoas que têm muito trauma vivem nas partes de baixo, né, no sistema de luta e fuga ou no sistema reptiliano.
Então você, de certa forma, o natural seria, quando um mamífero ele é atacado, ele passa a interpretar o mundo como perigoso e ele vai marcar aqueles lugares onde ele foi atacado como lugares perigosos e ele nunca mais vai voltar naquele lugar a conseguir socializar com o bando naquele lugar da mesma forma. Ele vai sempre estar mais alerta, né? Naquela montanha X existe lá um puma que tentou capturar um do teu bando. Digamos que você é um bicho lá da montanha, uma ovelha, alguma coisa do tipo. É provável que você sempre fique mais alerta nesse lugar. Então o natural é os mamíferos, né, inclusive o ser humano, depois que alguma coisa marca, ela tende a se generalizar para o cérebro, né? Então, uma experiência traumática muito forte tende a se generalizar para o resto do cérebro e você tende a passar a interpretar a realidade daquela forma mais negativa, mais perigosa do que ela é. Exemplo disso, a mulher que diz que nenhum homem presta. Outro exemplo disso, o homem que diz que nenhuma mulher presta, né? O menino que é rejeitado, que começa a se revoltar e começa a se transformar numa pessoa ranzinza, rabugenta, assim, que se tranca, né, se tranca do mundo e não quer socializar porque foi rejeitado, né? Tudo experiência devido a trauma, devido a você não ter uma postura antinatural diante dos traumas, das dificuldades muito grandes. Então, de certa forma, você articular sobre os teus problemas, articular sobre os teus sofrimentos, articular sobre os seus traumas, é uma coisa muito antinatural. Pouca gente faz isso. E é uma coisa que é difícil de fazer, é desafiadora. Porque na primeira vez que você fizer, você vai se sentir mais mal do que bem, né? Então aqui, se você não faz esse tipo de prática, vamos colocar um gráfico de sofrimento. O teu sofrimento, a tua ansiedade, ela vai subindo, mas ela vai subindo muito lentamente. Digamos que aqui você tenha um prazo de 10 anos. Então assim, se você pegar esse cara daqui e esse cara daqui, ele não vai ver muita diferença entre esses dois pontos. Se você pegar esse cara e esse cara, ele também não vai ver muita diferença entre esses dois pontos. Mas se você pegar esse eu daqui, o eu de 32 anos, por exemplo, que eu tenho agora, eu tenho 32, e você comparar com o eu de 4 anos, obviamente vai ser uma experiência muito discrepante, porque a comparação, a comparação ela funciona para fazer a percepção funcionar de uma forma mais adequada, né? Tem uma charge que eu uso para ilustrar isso, que é, o menininho falava, pai, compra um ar-condicionado, por favor, tá muito frio. E aí o pai dele diz, fica 10 minutos lá fora. Daí ele vai, fica 10 minutos lá fora e volta tremendo e diz, nossa, que quentinho que tá aqui dentro de casa. Por quê? Porque a discrepância fez com que a percepção se tornasse mais sensível à temperatura de dentro da casa comparado com fora. Então a comparação é sempre um critério muito importante para a percepção, né? Então se você não faz isso, você está num processo de cozimento, como o sapo na panela, que tem aquele velho ditado, né, que se você esquentar uma panela, não sei o que, o sapo ele não pula fora da panela. Se você botar o sapo na panela quente, ele pula fora na hora. Isso não é verdade. O sapo, pelo contrário, ele morre se você vai esquentando devagarinho, justamente por conta de não perceber a temperatura aumentando. Ele vai ficando até que ele morra. Mas você pode pegar essa coisa do sapo como uma metáfora, porque na vida humana isso funciona realmente. Você vai entrando em situações complexas ao longo de muitos anos, sem você conseguir perceber a discrepância entre hoje e 5 anos atrás, né? Mas a tua dor está subindo, veja só. Está subindo a tua dor. Não está diminuindo. O teu sofrimento e a tua dor estão subindo. Nesse outro lado aqui, quando você tenta articular e trazer sentido às suas experiências, fazendo uma escrita expressiva, depois eu vou explicar para vocês como faz ela, você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter um pico de dor
e depois ela vai fazer o contrário. Você vai ter aqui uma adaptação, uma habituação, né? Você vai conseguir lidar melhor com aquilo. Mas esse momento aqui, talvez você lide com uma dor maior, né? É semelhante a quando você está ali com um machucado e você passa aqueles mertiolates da vida que antigamente ardiam. Você tinha uma dor maior no início e depois tranquilizava, né? Outro exemplo, quando as nossas mães, quando a gente tinha o dente de leite, aquele de criança, quando as nossas mães arrancavam o nosso dente, né? Dói bastante naquela puxada, mas depois para de incomodar. Sendo que é uma coisa que fica incomodando todo o tempo. Então essas experiências traumáticas, o natural das pessoas é deixar com que essas experiências traumáticas vão se alastrando para o cérebro. Então começa na amígdala, disparando uma reação de luta e fuga. Depois passa para outras áreas mais complexas, como o córtex pré-frontal. E aí vai se alastrando. Chega um tempo que o indivíduo não consegue viver mais sem enxergar a realidade a partir dos olhos do trauma, né? Então, esse é o natural. O antinatural, então, é você sentar e se articular a respeito desses traumas. Você se apropriar da tua história. Você se apropriar dos aspectos que compõem você, a tua personalidade. Você construir uma narrativa para as tuas histórias de sofrimento. Eu acho interessante uma outra metáfora que é assim, ó. Você tem uma memória aqui, memória 1, memória 2, memória 3, memória 4, memória 5, memória 6, memória 7, e aí vai indo. Quando você faz a escrita expressiva, você faz o quê? Você interliga todas essas memórias, você dá de certa forma uma sequência para elas, e você constrói uma narrativa, né? Uma linha de raciocínio, você constrói uma história. É muito impressionante como isso acontece na clínica. Às vezes eu pergunto para um paciente, como é que foi a tua vida? Os pacientes mais debilitados emocionalmente, eles não conseguem organizar isso aqui. Eles não conseguem ter uma narrativa para eles. Os pacientes mais organizados mentalmente, emocionalmente, na prática, assim, que consegue organizar suas coisas, os pacientes mais funcionais, os pacientes que estão menos debilitados, né, os pacientes que conseguem operar, né, no mundo, eles conseguem dizer quem eles são, então eles conseguem falar do atual, quem eles foram no passado e quem eles querem ser no futuro. Eles conseguem fazer essa articulação. Os pacientes mais debilitados não conseguem. Por quê? Porque eles têm memórias aleatórias, disparando, né, memórias emocionais ou cognitivas, disparando coisas aleatoriamente dentro da cabeça deles, e eles não têm nada articulado, eles não têm essa experiência articulada, eles não têm essa narrativa articulada. Então eles têm fragmentos de um eu, fragmentos de um self, fragmentos de uma autobiografia. Eu sempre oriento os meus pacientes a fazer de forma mínima um texto autobiográfico. Inclusive eu tenho uma anamnese que eu mando para os meus pacientes quando um paciente meu entra na clínica para fazer terapia comigo ou com os meus terapeutas. Eu incluo, eu passo para eles, né? Eu passei para todos os terapeutas essa anamnese e eu peço que eles mandem essa anamnese para os pacientes, e é uma anamnese bem comprida. Se uma pessoa que escreve bastante, essa anamnese dá de 20 a 30 páginas. A última paciente que terminou e me mandou essa anamnese, eu contei 23 páginas, mas era uma paciente que escrevia bastante, né? Não é todo paciente que faz uma anamnese tão grande. Mas essa anamnese capta elementos desde o início da vida até agora. E elementos emocionais, elementos cognitivos, elementos de emoção, de humor, de atenção, de libido, de energia, de trabalho, de relacionamento, tudo, né? Cada vez que eu me toco de que algum ponto é importante perguntar, eu vou lá, anoto num post-it, colo na minha parede, e quando acaba a sessão eu incluo na anamnese aquele tipo de pergunta.
E quando os pacientes me devolvem, geralmente eles falam que eles conseguiram organizar de uma forma sistematizada a história deles. Isso por si só já traz o paciente de uma forma bem melhor para o início da terapia. Isso que esse paciente faz comigo, né, antes de entrar, porque eu peço para ele me mandar essa anamnese antes de ele fazer a primeira sessão, né? Ele tem que me mandar uma versão, pelo menos mínima, antes de a gente começar. Geralmente eles mandam e a diferença é gigantesca, assim, porque eles já entram na terapia com um domínio muito maior de si mesmos. Eu consigo ver muito clara a diferença de antes de eu fazer isso e agora que eu estou fazendo isso. Então eu solicito essa anamnese para o meu paciente, ele escreve um monte de coisa sobre ele, se apropria da história dele, chega na terapia com muito mais foco e coesão e ele sabe o que ele quer. Eu quero resolver isso, 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 porque até escrevendo lá, eles falam assim, até escrevendo lá as coisas que você me mandou escrever, eu notei que o problema que eu estava vindo buscar aqui não era nem o problema que eu preciso resolver. O problema que eu preciso resolver é outro. Então é muito interessante. Eu desenvolvi esse modelo porque isso funcionou muito comigo. Eu tive uma história com essa escrita expressiva que foi a seguinte. Em 2019/2020, eu fiquei num processo muito depressivo e eu não conseguia ser entendido. Eu falava com o meu terapeuta da época, eu cheguei a trocar 3 vezes de terapeuta e eu sentia que o meu terapeuta não me entendia. E aí eu tinha acabado de conhecer a Dani, ela foi para o meu apartamento e estava aberto o meu computador com um texto escrito. E no texto estava escrito o seguinte: eu falo e parece que o terapeuta não me entende. Por que é tão difícil passar um negócio que está na minha cabeça? Que é tão simples de passar. Eu não consigo dizer o que eu estou sentindo, eu não consigo dizer o que eu estou pensando, ele não me entende. Exatamente por isso. Porque eu precisava organizar de certa forma algumas coisas para depois passar essas coisas. E se você é uma pessoa ansiosa ou com traços, né, de traumas no passado, você é uma pessoa que tem uma sensibilidade muito grande às microexpressões faciais de quem está falando com você. Então vou lá, começo a falar sobre um tema. E o psicólogo faz uma cara feia, né, digamos, ou de que não está entendendo, ou uma cara ruim assim, uma cara, sabe? Você sabe quando a pessoa está desconfortável quando você fala alguma coisa? Isso faz com que você queira ir de um raciocínio A um raciocínio B, aqui tem um C. Você tá indo, mas o psicólogo faz uma cara estranha, e aí você muda e vai pro C. Mas você queria ir pro B. Então era isso que acontecia. Eu sentia que acontecia muito isso. O meu psicólogo, ele não tinha um bom fator empático, o nosso vínculo não estava tão forte. E as questões que eu tinha para trabalhar eram muito intensas e muito profundas. Então o que acontecia? Eu acabava não entendendo o que estava acontecendo ali, por que eu não conseguia falar o que eu precisava, e ele acabava não entendendo o que eu estava falando. E aí eu comecei a escrever muito, e nesse texto que estava escrito na tela, estava escrito o seguinte: a terapia não vai me ajudar, é a escrita que vai me ajudar. É a escrita que vai me salvar e não a terapia. Porque eu não conseguia me expressar, eu sentia que eu era muito superficial na terapia, que eu não conseguia aprofundar no problema como eu precisava. Eu sentia que eu não conseguia nem entender o problema para poder falar o problema. E eu sentia que por conta da dificuldade de relação, a pessoa que estava tentando me ouvir também não conseguia, né? Então tinha umas caras de desaprovação, fazia eu sair da rota e ir por outro assunto. Na escrita não. Na escrita ficava muita vontade para eu seguir a minha rota. Então eu não tinha esse modulador externo que me fazia sair da rota e que me fazia perder a linha de raciocínio que eu precisava para poder atar todos os nós. Então a minha história com esse negócio de escrita expressiva foi uma história interessante, foi uma história de eu descobri na prática que esse negócio ia funcionar, que esse negócio funcionava. Não foi uma coisa de eu ler um artigo e depois testar. Isso me ajudou, me ajudou a sair da depressão, a entender o que estava acontecendo. Na época, uma das coisas que eu fiz, esse processo de escrita expressiva, foi
com relação a eu entender o que eu queria fazer da vida. Então eu tinha o plano A e o plano B, né? O plano A era a música e o plano B era a psicologia. E aqui eu sentia que eu tinha uma liberação emocional muito gigantesca. Hoje eu consigo entender claramente o que aconteceu. Como eu tinha muitos traumas, eu precisava desse caminho A, que era um caminho aqui de expressão. Então eu precisava expressar muita coisa que tinha acontecido comigo. Eu precisava expressar e articular muitos traumas que eu tinha vivenciado. E na música, na arte, você consegue expressar as coisas emocionalmente, você consegue tirar elas de dentro de você e consegue colocar fora de você. Então você pega uma música extremamente triste, extremamente depressiva, você é capaz de chorar vendo a beleza daquilo, mas não é a beleza do que está sendo dito na música. A beleza é da transcendência do sofrimento que o artista põe naquela peça. A beleza é o fato de você pegar aquilo que há de mais ruim, mais terrível, e você conseguir fazer com que aquilo fique belo. Isso é a coisa que te faz chorar quando você vê um filme ou uma obra de arte. É o fato de que você consegue ver que o artista consegue transmutar, né? O artista é como se fosse um alquimista das emoções. Ele alquimiza as emoções, né? Ele transforma a tristeza em beleza, ele transforma desespero em beleza, ele transforma desespero em harmonia, né? Ele transforma desespero em excitação, ele transforma desespero em motivação. O artista faz isso. Então hoje, depois de passar por muita terapia, escrever muito sobre as coisas, eu entendo que o meu caminho A era, digamos assim, me limpar dos meus traumas, deixar eles no passado, articular aquela experiência, transcender aquele sofrimento, sublimar aqueles traumas todos, entender tudo aquilo, me integrar de toda essa história, me articular acerca dessa história, dominar essa história, né? Ter esse conhecimento sobre mim, de modo que hoje alguém me pergunta quais foram as 10 coisas que te tornaram quem você é, eu certamente vou conseguir elencar aí 10 situações. Qual o significado de todo o sofrimento que você passou? Também vou conseguir dizer. O que você acha sobre o sofrimento que você teve na vida? Também vou conseguir falar a respeito disso. Então eu consigo me integrar, eu consigo me apropriar de tudo. Então eu vejo que esse caminho A e caminho B era, primeiro eu tinha que expressar tudo aquilo, eu tinha que sublimar toda aquela coisa, eu tinha que alquimizar toda aquela emoção. Depois eu tinha que fazer aquilo que eu preciso fazer, porque aqui eu sentia que faltava alguma coisa, né? Realmente faltava essa coisa do ensinar, do explicar, de motivar as pessoas, de dar ferramentas para que as pessoas modifiquem a sua vida. Então assim, aqui no ponto A eu não dava tanta ferramenta para as pessoas, eu só fazia elas sentirem emoções. Mas eu entendia que às vezes eu poderia até piorar o estado das pessoas se eu não soubesse o que fazer com aquela obra que eu estava escrevendo. E isso é uma coisa que você percebe hoje em dia, né? Muita música que você escuta só te deixa mal. Muito filme que você ouve hoje em dia só te deixa mal. Muita obra de literatura que você lê te deixa mal e não tem um propósito ali de evolução ou de transcendência ou de entendimento, e sim só uma descarga emocional do autor, né? Simplesmente assim, um vômito emocional. Eu percebia isso. Mas como que eu percebi isso? Né? A escrita expressiva, ela fez com que eu conseguisse visualizar tudo isso de uma forma bem ampla. Então ela ampliou a minha visão para mim conseguir enxergar esses pontos aqui todos de uma forma não estando dentro desses pontos. Então se de uma forma antes eu estava aqui dentro tentando descobrir por que eu não estava aqui, ou aqui dentro tentando descobrir se eu queria estar aqui, hoje eu estou aqui vendo tudo isso. O que me possibilitou isso foi a escrita expressiva. E depois eu comecei a estudar isso. Aí eu descobri o nome do cara que tinha inventado a técnica, né? Descobri que foi esse cara, James Pannenbecker, lá em 1986, o primeiro estudo dele. Depois ele publicou em 92, 93, e foi publicando em 98, acho que foi um último dos de estudos bem importantes que ele publicou sobre isso. Aí eu conheci o Self-Authority Program, que é uma plataforma que você vai lá e
discorre sobre você mesmo para se apropriar do teu passado, do teu presente e do teu futuro. Fiquei 1 ano trabalhando nessa ferramenta, trabalhando ali, escrevendo, apagando, escrevendo e apagando. Né? Os 3 autores dessa plataforma beberam do James Pennebaker para desenvolver essa plataforma. Um deles é o Jordan Peterson, que é um psicólogo bastante conhecido por trazer muito do conhecimento sobre a mitologia, né? Sobre toda essa questão do conhecimento mais antigo da humanidade, trazer de volta à tona isso, interpretar isso de uma forma psicológica. É um autor que sabe muito também sobre os sistemas de crença, por que o ser humano acredita nas coisas, como que o ser humano chega a acreditar e defender ideias, né, até a morte, se for o caso, por conta da identificação com aquela ideia. Então eu conheci tudo isso depois. Primeiro eu tive uma experiência da escrita me modificar como pessoa. Depois eu fui estudar tudo isso. E hoje em dia aplico com meus pacientes. Para vocês terem ideia, teve uma paciente que descobriu que estava com um relacionamento com um psicopata aplicando essas técnicas aqui. Era uma paciente que trazia um discurso bastante ameno sobre a relação, como se fosse uma relação que estava incomodando um pouquinho. E a gente fez os exercícios de escrita terapêutica e nos escritos eu comecei a achar muito estranho, comecei a incitar, né, os pontos ali. Os meus pacientes têm um Google Doc compartilhado comigo, onde eles escrevem e eu também escrevo. Então eles vão escrevendo sobre alguma coisa, eu vou perguntando, fala mais sobre isso, como se fosse uma segunda terapia. E dentro desse arquivo, a gente começou a entender que tinha alguma coisa errada ali. Eu comecei a pedir para ela investigar. Aí comecei a passar livros para ela. Livros sobre relacionamentos patológicos. Hoje em dia ela tem certeza absoluta que ela está convivendo com um cara que tem psicopatia dentro da casa dela e ela não consegue sair e a gente está articulando como que ela pode sair do relacionamento. Um outro paciente que tinha uma fala assim, também amena sobre algumas questões. E essa paciente anterior, por que ela falava de forma amena? Porque existe um fenômeno do trauma que eu vou explicar na outra aula também, que faz com que as pessoas reajam de forma... Parece que aquele negócio que está acontecendo não é um problema, realmente. Quando, na verdade, é um problema gigantesco. Né? É uma reação do cérebro. A pessoa reage de uma forma apática a coisas extremamente patológicas, mas se você, por exemplo, faz um barulhinho com o dente ou dá um estalar de garfo, a pessoa explode. Né? A pessoa traumatizada tem isso às vezes. A gente vai falar sobre isso na próxima aula, vocês vão entender por quê. Essa paciente minha tinha isso. Inclusive foi isso que eu achei estranho. Numa das primeiras sessões eu disse, parece muito estranho que você... O jeito que você fala dessa pessoa parece que ela é extremamente tóxica, mas como você fala não condiz com a forma que você fala. E aí descobrimos através da escrita expressiva que se tratava de um relacionamento patológico com uma pessoa que tinha psicopatia. Teve um outro paciente que a gente descobriu o TDAH dele pela escrita. Teve uma outra paciente que a gente descobriu o borderline dela pela escrita, porque quando ela falava também não transparecia várias coisas que quando ela escrevia transparecia, e eu consegui ver, eu quase consegui estar junto com ela nos momentos de pânico e de crise, da oscilação humoral do borderline, né? O bipolar tem uma oscilação humoral de dias ou semanas, e o borderline, dentro de um dia, ele tem uma oscilação de humor assim, dentro de um dia. Né? Ele tá muito bem, tá muito mal, tá muito bem, dentro de um dia só. E eu consegui estar junto com ela nesses processos mais pico aqui de experiência por conta da escrita. Porque ela escrevia e eu tinha acesso à escrita, né, nesse documento compartilhado. E eu consegui identificar e fazer o diagnóstico do borderline dela através disso. Talvez não teria conseguido ou teria demorado muito tempo. Né? Em 2, 3 sessões a gente já diagnosticou o borderline dela, que nunca tinha sido diagnosticado, que ela tinha se tratado anos. E talvez a gente ia demorar aí 30 sessões. E um outro paciente também, nas escritas dele ali, ele não tinha ideia do que ele queria fazer para a vida, quase 30 anos.
gostava de tudo e não gostava de nada ao mesmo tempo. E através da escrita também a gente conseguiu ver que estava muito claro ali uma coisa que ele não percebia, mas estava sempre ali. É como se fosse uma garrafa boiando em volta dele, mas quando ele olha, a garrafa sai. E era aquilo que ele gostaria de fazer para a vida dele, que era a grande paixão dele, e ele não estava conseguindo enxergar por conta da turbulência emocional que ele estava vivendo. Então a minha história com esse negócio de escrita expressiva é uma história de prática. Eu usei isso na prática. A segunda fase foi estudar sobre isso. E a terceira fase foi aplicar nos meus pacientes. E agora a quarta fase é ensinar isso para vocês aqui, né? Trazer esse conhecimento para vocês. Então, o como. Vamos falar sobre o como. Como que você vai fazer essa escrita expressiva? Bom, você vai pegar um problema, ou 2 ou 3 problemas, né? Problema 1, problema 2, problema 3. O ideal é que você se foque num problema só, por um período de tempo X aí. Você vai pegar e você vai fazer de 3 a 5 sessões de escrita, né? E essas sessões vão durar mais ou menos 30 minutos. Então você vai sentar, né, de 3 a 5 dias, 30 minutos. Você pode fazer dia sim, dia não, todos os dias, você é quem sabe. E 30 minutos você vai se focar num problema. Como que eu vou escrever, Jean? Não interessa. Não interessa. Pode ser à mão, pode ser no computador, pode ser na máquina de escrever, pode ser no bloquinho de notas, pode ser na parede. Inclusive tem um estudo que o fato de você escrever à mão, assim, escrever o negócio à mão mesmo, tem um efeito muito parecido com escrever no papel. Então o formato não importa tanto. Então você vai escrever de qualquer forma, a forma que você considera mais confortável. Eu, pessoalmente, acho que é importante você escrever no computador. Então eu vou indicar para vocês aqui o Monkey. Por que eu acho interessante o Monkey? Porque ele tem senha, né? Então assim, ninguém vai poder acessar o que você vai escrever lá. Se você esquecer o computador, 5 minutos depois ele bloqueia, né? Ele bloqueia e a pessoa não vai conseguir entrar lá para ver. Ninguém vai conseguir entrar e ver o que você escreveu. E certamente você vai escrever sobre coisas sensíveis a você. Então, quando eu fiz isso, eu fiz no Monkey. Eu colocava as notas lá, adicionava as notas no Monkey e fazia o download do que eu estava sentindo. Então, você vai escrever sobre o quê? Emoção e pensamento profundos. Então, escreva sobre emoções e pensamentos profundos. Problemas profundos que você acha que existem na vida ou na tua vida. Emoções profundas que você acha que você sente. Memórias profundas que você acha que você sente. Memórias profundas que você acha que você não ainda se apropriou delas. Memórias que você acha que te machucam ainda. Fatos ou situações que você acha que te marcaram, que te incomodam. O importante é você pensar o seguinte, ó. Existe uma coisa cutucando na minha cabeça. Existe alguma coisa batendo, martelando. Sabe essa coisa que fica martelando na tua cabeça? É isso que você deve fazer a escrita expressiva. É para isso que a escrita expressiva serve. Para tirar essa ruminação, esse martelamento da cabeça. Essa coisa que fica ruminando e você não consegue entender. Quando que a escrita expressiva não é interessante? Quando você está numa depressão grave e você não tem um terapeuta. Aí não é interessante, por quê? Porque qualquer coisa que você faça quando você está em profunda depressão grave sem terapia é perigoso. Qualquer coisa, né? Desde assistir um filme até fazer escrita expressiva. Desde comer McDonald's até fazer escrita expressiva. Então o James Pannebeck e as pessoas que estudam isso não vão indicar, e nem eu aqui, que você faça uma escrita de processos extremamente profundos, emocionais, de memórias extremamente profundas, emocionais, bagunçadas, né, de fatos marcantes, traumáticos, sem
acompanhamento, porque você pode despertar memórias, emoções, gatilhos e coisas e não saber o que fazer com isso, né? Então é interessante, se você está numa depressão profunda, numa ansiedade profunda, você busque primeiro terapia, busque primeiro uma pessoa para te acompanhar, e você vai ter que buscar aí, porque é difícil de encontrar profissionais bons, né? Mas depois que você tiver um profissional bom, você fala dessa técnica com ele, você vai e aplica a técnica junto com esse profissional, né? Se você quiser, você pode chamar nosso suporte da nossa clínica, e você pode fazer terapia com os nossos terapeutas da clínica, porque todos eles são orientados a saber fazer esse processo aqui. Então, você tem que ter cuidado também se você está sem nenhum tipo de orientação para fazer essa técnica, né? É interessante que você tenha assim um suporte. Mas, se você não tiver, você pode tentar lançar a mão da técnica e ver o que acontece e colocar aqui nos comentários. Mas cuidado com depressões profundas, cuidado com sentimentos profundos de angústia, de solidão, de suicídio, etc. Né? Nesse caso, sempre a indicação é você buscar uma terapia, sempre. E procurar um bom terapeuta. Então você vai se sentar, você vai pensar o seguinte: vou jogar fora isso ou vou guardar? Tanto faz. Você pode guardar, você pode jogar fora. Pense num formato confortável, pode ser à mão, pode ser no computador, na máquina de escrever. Seja sincero e expresse, né? Então, tudo isso aqui, você tem que fazer o quê? Você vai ser sincero e você vai expressar o que vem. Você expressa aquilo que vem sobre coisas, pensamentos, fatos, memórias, situações que possam ser profundos, complexos, ambíguos, né? O que vou fazer da vida? Termino esse relacionamento ou não? Por que eu me sinto tão fracassado? Pego esse caminho ou esse? Saio do emprego ou não saio? Será que eu quero ter filho ou não quero ter filho? Aquela coisa que aconteceu quando eu tinha 20 anos que eu não contei pra ninguém. Enfim, os mais diversos temas aí. Eu não vou entrar nisso porque isso é uma coisa extremamente pessoal, né? E os efeitos, olha só que interessante. Alguns efeitos que o James Pannebeck e o pessoal dele conseguiram descobrir, né? A melhora do sistema imune. Por quê? Porque o eixo de resposta ao estresse para de ativar tanto. Como você não tem que resolver aquele problema, você fica mais tranquilo. Melhora do desempenho acadêmico. Por quê? Porque você consegue trabalhar mais, porque você tem mais foco, né? Você está com o sistema de cognição menos sobrecarregado. Então você consegue trabalhar melhor. Tem até uma diminuição da faixa de desemprego das pessoas que praticaram a escrita expressiva. Ou seja, teve um dos estudos que foi interessante, que ele dividiu em 2 grupos, e um grupo começou a ter 30% mais chance de voltar ao emprego. E aí o outro grupo estava escrevendo sobre coisas aleatórias. E aí ele mudou o estudo e disse, não vou deixar essas pessoas sem essa... Ele pegou, na verdade, uma população desempregada, né? E ele modificou o estudo no meio e disse, todo mundo vai escrever sobre trauma agora porque a gente está conseguindo 30% a mais de emprego aí, então escreve sobre trauma que talvez você consiga emprego. Escreve sobre a falta do emprego que talvez você consiga o emprego. Porque as pessoas que estavam sem emprego, isso para elas era traumático. E elas não estavam elaborando isso. E aí quando elas começaram a escrever sobre o que aconteceu quando elas perderam o emprego, elas começaram a elaborar, se apropriar dessa experiência e começaram a ter coragem de voltar a enfrentar aquela situação de não ter emprego e começaram a ter mais emprego depois de fazer esse processo. Então, ela integra a experiência, né? Aquela coisa que eu falei para vocês. A memória traumática, ela é fragmentada. A memória, quando você processa o trauma, ela é integrada. A gente vai trabalhar isso na aula seguinte. Então, a escrita expressiva faz isso. Você consegue se apropriar da tua história. Você consegue transformar emoções aleatórias em narrativa, né? Você consegue fazer aquilo que eu fiz ali através da música, né? Você consegue elaborar teus traumas, se apropriar da tua história. Melhora o sono. Eu vou deixar todas as referências para vocês, tá, pessoal? Tem um monte de artigo científico aqui. Isso aqui não é tudo da minha cabeça, não. Melhora o sono, melhora a sociabilidade. E, na verdade, o James Pannebeck vai dizer, todos os estudos que a gente fez,
que as pessoas fazem isso, de escrever sobre os traumas, a gente vê que o trauma ele afeta tudo, né? Afeta a relação, afeta o trabalho, afeta o humor, afeta a libido, afeta a autoestima. Porque, né, o natural é, você traumatizou de alguma coisa, você vai ficar alerta, né? Lembra do sistema do mamífero lá, né? Nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 1 é a sociabilidade. O nível 2 é a reação de luta e fuga. E o nível 3 é o sistema reptiliano. O sistema reptiliano está sempre ativado, né? Não estou dizendo que você vive no nível 3. Estou dizendo que quando você tem um trauma, as pessoas elas descem, né? Elas descem e elas, quanto maior o trauma e menor a elaboração do trauma, menos tempo elas ficam aqui em cima e mais tempo elas ficam aqui embaixo. Então você vê uma pessoa traumatizada. Você já viu aqueles vídeos, né, de cachorrinhos que são encontrados na rua? Quando você chega para fazer carinho nele, ele tá aqui, ó. Ele tá aqui embaixo, ele tá aqui na luta e fuga ou ele tá aqui. Se você fica no reptiliano muito tempo, você até desmaia, né? Eu vou explicar tudo isso na próxima aula, pessoal. Vai ser tudo lá. Mas o trauma afeta tudo isso. Afeta a tua vida. E se você é um ser social, que o ser humano é um ser social, né? E você está passando menos tempo ali no basal, né? Na homeostase, assim, na tranquilidade, você necessariamente está passando mais tempo embaixo e nos outros sistemas, operando em luta e fuga ou operando reações, né, viscerais de nervosismo. Então o trauma afeta tudo realmente. E aqui um apanhado bem resumido assim, né, da escrita expressiva com e sem, né? Como é que fica a questão da memória? Com, fica mais no hipocampo. Sem, fica mais na amígdala. Então aqui na amígdala fica mais emoção, né? Aqui no hipocampo fica mais cognição. Como é que fica a questão das memórias? Com, elas ficam articuladas. Sem a escrita expressiva, elas ficam fragmentadas. Como é que fica a experiência do indivíduo, né, sem a escrita expressiva? Ele fica preso no passado. A gente vai explicar na aula 9 por que a pessoa que tem trauma fica presa no passado. Com a escrita expressiva, você consegue avançar e se apropriar, né? E se apropriar do teu passado, em vez de ficar preso nele, né? Como é que fica a história do sujeito sem a escrita expressiva? Não narrável. E o que significa que não é narrável? Que não é entendível, né? Não é compreensível. Por que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu comigo? Por que comigo? Por que comigo? Né? Não entendível, não compreensível, não aceitável. É difícil aceitar aquilo que você não compreende, né? É dificílimo aceitar aquilo que você não compreende. Então, escrever sobre o trauma faz com que você consiga entender, compreender para poder aceitar. Né? Aqui fica aceitável. Aceitável e compreensível, né? Então, esse é um breve resumo aqui. E tem algum estudo bem interessante que eu vou deixar por último, que é o seguinte: a Melanie Greenberg, ela descobriu uma coisa bem interessante. Você pega as pessoas e divide elas e grupo A vai escrever sobre um trauma que viveu, grupo B vai escrever sobre um trauma falso e o grupo C vai escrever sobre árvores, cachorros e etc. E ela viu que tem um aumento de bem-estar maior entre as pessoas que estão falando de experiências traumáticas falsas do que no grupo controle. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que até quando você fala para a pessoa assim, ó, finge que você teve um trauma, que você teve um abuso na infância emocional ou que os teus pais brigaram na tua frente, sei lá. Finge que isso aconteceu e escreve sobre isso. E se você pega esse grupo e compara com um outro grupo de pessoas que estão escrevendo sobre coisas aleatórias, você vê que o grupo que escreve sobre traumas falsos tem uma melhora na questão da satisfação com a vida, uma melhora de humor.
Isso por si só já é uma comprovação da tese que a gente já trabalhou aqui dentro, de que a leitura, né, de experiências emocionais ensina experiências emocionais para você, né? Eu falei sobre a leitura de livros de ficção e como que isso influencia nas tuas experiências de vida, na tua sabedoria, na tua maturidade. Esse estudo da Melanie Greenberg comprova justamente essa tese que eu trouxe em algumas outras aulas aqui para você, né, que a gente já trabalhou aqui. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários, tá? Eu respondo todas as dúvidas, né? Se a gente ficar tão grande que eu não conseguir responder todas as dúvidas, eu vou contratar gente para responder, fiquem tranquilos. Coloca a tua dúvida nos comentários. Coloca um feedback sobre como que estão as aulas aqui do Antinatural, pra gente saber, porque assim, eu tô fazendo um negócio aqui no escuro. Eu não sei o quanto você sabe sobre as coisas que eu sei. Então, eu não sei se eu tenho que aprofundar mais ou menos. Eu não sei se eu tenho que ir mais rápido ou mais devagar. Eu não sei se eu tenho que ser mais metafórico ou mais literal. Então, o teu feedback ele é essencial para mim. Teu feedback é essencial para mim saber se eu estou no caminho certo. E o meu intuito aqui é que você melhore a tua vida. Se você não está melhorando a tua vida na prática, então eu não estou cumprindo meu papel. Então, eu quero que você me dê feedback justamente para mim saber como que estava a tua vida antes, como que está agora, como que está sendo a tua jornada aqui na experiência do Antinatural. E eu quero pedir uma coisa para você também. Se você está gostando das nossas aulas, tira fotinho lá de você assistindo a aula e faz um print ali, alguma coisa assim. E marca a gente, marca o meu perfil para a gente divulgar esse conteúdo. Quero ver também os resumos que vocês estão fazendo. Tira foto do resumo, bota o resumo ali, coloca para mim dar uma olhada, para ver como que vocês estudam, para ver se o ambiente de vocês está legal. E é isso. A gente se vê na próxima aula, onde a gente vai trabalhar então como que um trauma se estrutura no cérebro, né? A gente vai entender por que a pessoa fica presa no passado, por que a pessoa fica hipervigilante, as reações diferentes entre tipos de pessoas. Vocês vão ver que tem certas pessoas que reagem ao trauma bem, pessoas que reagem mal, pessoas que ficam extremamente ansiosas, pessoas que ficam extremamente calmas, como se não tivesse acontecendo nada. Tem pessoas que desligam o sistema emocional do cérebro, tem pessoas que ligam, né, super liga, digamos assim. Tem pessoas que desmaiam. O que acontece? Como que a gente faz para curar traumas muito profundos, né? Além da técnica da escrita expressiva, tem outras técnicas que a gente vai passar depois da aula 9. Então a aula 8 aqui foi sobre a escrita expressiva. A aula 9 vai ser sobre o trauma e a aula 10 provavelmente vai ser sobre algumas estratégias além das estratégias que a gente trabalhou aqui na escrita expressiva para você trabalhar trauma, né? Vai ser a aula 8 e a aula 10 vão se complementar. Então é isso, pessoal. Mandem feedback, escrevam um comentário aqui. Se você é da turma mensal, considere passar para a turma anual, porque os PDFs da turma anual são muito interessantes. O que eu faço no PDF? Eu pego toda a aula, eu assisto a aula quando ela já está editada e eu reescrevo tudo. Eu pego todo o roteiro da aula e eu reescrevo ele. Eu adiciono muita coisa, eu corrijo muita coisa que estava incompleta, eu aprofundo. Então, digamos que a aula ela é uns 40% do que está no PDF. Natural, porque a escrita contém muito mais conteúdo, sustenta muito mais conteúdo, e a memória de trabalho que eu tenho quando eu estou escrevendo, a memória de longo prazo, de curto prazo que eu tenho quando eu estou escrevendo sobre um assunto é muito maior do que a memória que eu tenho quando eu estou falando. Quando eu estou falando, eu estou pensando coisas lá da memória de longo prazo, trazendo para a consciência. Quando eu escrevo, eu posso deixar essas coisas momentaneamente, articular outra coisa, pesquisar, lembrar de outro material, pegar o livro, consultar, ver onde está. Então, o PDF das aulas aqui é muito interessante. A gente está com um atraso aqui, que nessa semana a gente vai corrigir de entregar todos os PDFs de todas as aulas aqui para vocês. E é isso. Poste aí a foto estudando o Antinatural e a gente se vê na próxima aula. Grande abraço.